Então, meu nome é Lucas Romão, sou MVP na competência de Microsoft Azure, agora, né, antigamente Windows Azure. Trabalho como vendedor aqui na Microsoft através de uma empresa chamada N3 Results de Atlanta. Tá? Então, trabalho diretamente com clientes e parceiros, né, com foco em Azure, nos últimos 3 anos aqui na Microsoft, mas venho acompanhando a evolução do Azure desde janeiro de 2009, né, da plataforma como um todo. Então, antes de a gente começar com o tema em si, eu gostaria de saber de vocês, quem aqui já trabalha com Azure? Beleza. De quem já trabalha com Azure, baseado nesse tema, o que vocês imaginam ou esperam ver aqui hoje? Pode levantar a mão e falar, sem problema. Parte de armazenamento, né? Como se fosse o S3 da Amazon. Isso. O foco dessa palestra, desse tema, nada mais é do que detalhar o que a gente tem em termos de storage, né? Então, quais são as possibilidades de trabalhar com storage, como que são feitas os detalhes de armazenamento, se existe replicação, se não existe replicação e assim por diante. O que eu vou fazer? Tem uma pancada de slide, porque basicamente é um tema bastante conceitual. Tá? Essa palestra é uma palestra que rolou no TechEd dos Estados Unidos esse ano. Então, foi o que pediram para que eu apresentasse aqui hoje. Então, em qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, fiquem à vontade, levantem a mão e vão questionando. Se tiver algum cenário também, fiquem à vontade, a gente vai conversando. Beleza? Alguma dúvida até aí? Então, vamos lá. Então, lá, uma pequena introdução aí da nossa agenda, do que a gente vai fazer hoje. Então, o que é? Primeiro, eu vou fazer uma introdução, algum comentário muito rápido relacionado ao storage. Vamos falar o que tem de novo, o que está vindo e patterns para aplicações que sejam escaláveis. Introdução. Então, quando nós falamos do Microsoft Azure Storage, nada mais é do que um serviço. Então, como todos os outros serviços do Azure, essa é a solução para armazenamento, para storage. Então, sempre que nós falamos em termos de storage no Azure, seja ele de forma independente ou através de uma máquina virtual, por exemplo, é esse serviço que a gente vai estar usando diretamente ou indiretamente. Ok? Basicamente, ele é dividido em 4 tipos. Né? Dentro do serviço de storage, você tem o serviço de blob, você tem o serviço de disco, de table e de queue. Okay? Mas recentemente foi lançado um novo serviço que está em preview. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, tá? Um pouquinho mais para frente. Quais são as principais características? Altamente durável, altamente disponível, ou seja, não importa o quanto você queira, você consegue utilizar. Né? Extremamente escalável, massivamente escalável. Escalável em que sentido? No sentido de quanto mais você precisa expandir dentro de uma aplicação, dentro de um cenário, isso é possível. Parte onde você gerencia, parte a própria aplicação, parte o próprio storage, né? A parte de PaaS, a plataforma como serviço, vai gerenciar isso para você. Tá? Alguns dados interessantes aqui do que nós temos. Atualmente, nós temos o quê? Mais de 25 trilhões de objetos armazenados. Então, quando nós falamos de objetos, é qualquer tipo de arquivo binário, né? Ou em termos de tabelas que estão lá construídas. Né? Em média, 2,5 milhões de requests por segundo. Isso em termos de utilização. Então, quando a gente está conversando, a cada segundo tem 2,5 milhões ou mais de requests para o storage no Azure. Isso dados de utilização hoje, em todas as regiões que nós temos do Azure. Uma outra característica muito importante, o que é? Pague por aquilo que você usa. Né? Uma característica muito comum para qualquer provedor de cloud. Isso acontece também na questão do storage. Então, você vai pagar baseado no quê? Baseado no que você consome, do que você tem de dado persistido, de storage. Então, se você cria uma conta de storage, você não armazena nada, você vai pagar o quê quando virar um mês? Nada. Se você armazena 500 GB e mantém esses 500 GB ao decorrer de 30 dias, você vai pagar o valor proporcional a 500. Caso você exclua ou diminua ou aumente a quantidade de dado armazenado, você vai ter um rateio e vai pagar proporcional pelo tempo que você armazenou. Beleza? Ok. E último, a questão de como que você pode gerenciar e manipular isso daí. Né? Basicamente, você pode utilizar o quê? Trabalhar com APIs REST, né? Você tem bibliotecas e diversas ferramentas de terceiros que podem te dar suporte com relação a isso. Como está distribuído o Azure hoje? Vocês já viram hoje no Keynote, é o mesmo slide, inclusive, do Danilo Bordini. 16 regiões. Então, quando nós falamos do serviço de storage mesmo, ele está disponível em todas as regiões do Azure. Então,
A partir do momento que você tem uma conta, só acessar, você pode criar onde quiser no mundo. Vamos falar um pouquinho de questão dos tipos, né, de storage que nós temos hoje. Então, por exemplo, começando com blobs e discos, né? Os serviços ou os cenários que você pode estar trabalhando com esse tipo de serviço, né? Mais uma vez, a característica dele é que o acesso é extremamente simples, você faz através de APIs REST, então você consegue utilizar os comandos REST de forma muito simples, utilizando put, get ou delete, né? Compartilhamento de dados, uma característica de cenário que você pode estar utilizando, né? Então, se você tem um determinado dado e quer compartilhar de alguma forma, você pode utilizar esses dois tipos de dados, tanto blob como a parte de disco, para compartilhar qualquer tipo de informação, né? Blob, que você consegue usar o serviço diretamente, e os discos, quando você tem esse blob atrelado a uma máquina virtual. Ok? Quando nós falamos de Big Data também utiliza esse tipo de recurso. Né? Também utiliza o storage do Azure. E com o serviço de Big Data, não sei se tem alguém falando de HD Insight aqui hoje, mas basicamente você consegue armazenar os dados puros e também logs desses arquivos, e com o recurso de Big Data do Azure você consegue manipular esses dados e tirar algum proveito, né? Chegar a algum ponto que você deseja, seja processando essas informações de alguma forma, aplicando conceitos de MapReduce nesses dados. Certo? Questão de backup, um outro cenário muito comum, né? Então, tem muita gente hoje que não possui um processo de backup interno na empresa, né? E uma das formas de estar aplicando backup, de colocar dentro da tua empresa, é usando a questão do storage, né? Como que você pode trabalhar com a questão de backup? Você pode criar a sua própria solução de backup utilizando as APIs, você pode comprar um serviço de terceiro ou, eventualmente, o serviço que você já utiliza hoje já tem suporte ao Azure. Então, basicamente, você só vai apontar para o Azure e fazer o armazenamento disso. Ou ainda você pode trabalhar com um serviço do Azure. Existe um serviço do Azure chamado Backup Online, que nada mais é do que um agente que você instala num servidor, no Windows Server 2008 R2 ou superior, e lá dentro desse cliente você consegue fazer todo o gerenciamento do que você quer fazer backup. Então você define quais são as pastas, política de retenção, qual que é a data, qual que é o horário. E através desse agente você também consegue fazer o restore, obviamente, desses dados. Ok? A diferença do backup é que, por ser um serviço, você tem alguns serviços agregados a esse recurso, o valor ele é diferenciado, é diferente de você consumir o storage puro, diretamente como serviço. O backup você vai pagar um pouquinho mais justamente por ter esse cliente e ter uma diferenciação. Ok? Algum ponto tem? Você só paga qualquer... Isso tem a ver com qualquer recurso do Azure, na verdade. Tá? Em termos de transmissão, de movimentação de arquivos, você só paga quando você tem a saída do dado do data center. Então, imagina o seguinte, se você tem seu dado armazenado no sul do Brasil e você quer fazer um download na tua máquina local, né? Então, a quantidade de dado que você fizer download, sim, isso tem um custo. Então, tem uma franquia de 5 GB, os 5 primeiros GB você não paga, a partir do 5º GB você paga, são alguns centavos, é menos de 30 centavos por giga que você paga. Isso também vale caso você conecte e transfira dados entre data centers do próprio Azure. Então, se você tem uma solução no Brasil e quer colocar uma cópia lá nos Estados Unidos, feito isso manualmente, não através de outros métodos que eu vou comentar aqui, você paga também, porque está saindo de um data center e chegando numa outra ponta. Beleza? Respondido? Pois não. Uma aplicação que tem a característica de muito I/O. Qual que seria a orientação nesse caso? Seria os discos? Sim, é a questão de... Então, depende do teu foco. Essa aplicação sua, você vai estar trabalhando com máquina virtual ou não? Você vai estar trabalhando com uma aplicação web e precisa de acesso a storage? Uma aplicação web que tem acesso a storage. Não, daí você vai trabalhar com blob mesmo. Além de trabalhar com blob, daí você tem outros recursos que você pode te ajudar com relação à performance. Porque, por exemplo, esse 3 da Amazon ele não é performático porque ele é tráfego nível web. Então, se você tiver uma aplicação, fazer isso você vai derrubar o projeto inteiro. E a Amazon não tem storage de alta performance. Bom, isso é um problema grave. E a gente acabei avaliando SoftLayer, outros provedores de cloud, e nenhum conseguiu dar uma solução bacana para I/O, né? Que fala, isso aqui 100% funciona. Então, Blob
seria a orientação ideal. Para uma aplicação web, a princípio sim, mas aí vai depender do que você demanda e tem necessidade em termos de performance. Então, uma outra solução, obviamente, pode ser a questão de máquina virtual, mas daí é meio difícil de dizer. Recentemente, foi lançado uma nova série de máquinas virtuais que foge um pouquinho do tema, inclusive, que é chamada de série D. Então, essa máquina virtual, ela possui discos SSD de até 800 GB. Então, dependendo da tua aplicação e dependendo do que você precisa utilizar e processar, isso para processamento, você pode utilizar essas máquinas. Tá? Porque você tem um I/O muito maior, se eu não me engano são 60%, 80% mais rápido do que o que é existente hoje. Só que é um recurso que acabou de ser lançado e uma característica dele é que você não consegue substituir essa série D pela série A. Então você não consegue persistir informação, por exemplo. Então você utiliza só no momento do processamento em si e depois você tem que utilizar o outro storage em si para poder persistir. Então é mais no momento da performance do momento, para você processar informações mesmo. Então você tem uma massa de dados, precisa processar essa informação para gerar um output, beleza, você pode utilizar. Mas não querer utilizar como uma máquina recorrente. Então talvez seja uma saída para questão de performance numa aplicação, caso o blob ou um disco, caso você opte pela parte de IaaS, não te atenda. Ok? Outra pergunta, como funciona o fluxo de rede nesse caso? Tem escala, tem a dimensão de performance de máquina, se for partir com uma máquina virtualizada? O blob ele regula o throughput? Então, com relação ao blob, se você usar o serviço de forma independente, ele regula automático, ele tem até um load balance do próprio serviço que ele faz o gerenciamento. Tá? Com relação à VM, aí existe essa parte automatizada, mas você pode gerenciar também. Tá? E tem uma variação, se você for trabalhar isso através de conexão via internet, ou existem outros recursos que permitem que você acesse as informações diretamente no data center. Aí, então, você tem um outro canal de comunicação e a performance é muito maior. Ok? Eu vi a parte de backup, eu acho que talvez o mais recomendado seja o blob. No meu caso, não seria o caso dele de fazer muito I/O. Eu quero só colocar lá e deixar guardado como backup mesmo. Na questão do blob... Então, quais são as formas hoje em termos de contratação? Basicamente, quanto mais dados você tem para armazenar, mais barato fica. Tá? Então, quando eu falo de backup, aqui foi em termos de conceito, não é nem do recurso. Se você tiver uma própria solução, quiser desenvolver, ou simplesmente desenvolver uma aplicação, que você pegar um conjunto de dados e fazer upload, ou usar um cliente de terceiro, que existem vários gratuitos, né, e só vai depender da tua banda de internet para subir, beleza, você pode fazer. A diferença é que com software de terceiros você tem um ambiente muito mais complexo para fazer a gestão desse backup em si e o serviço do Azure também. Por isso você tem um preço um pouquinho diferenciado, mas também não é nada caro. É extremamente barato. Por exemplo, 25 GB de storage, no storage padrão, ele estava custando menos de R$5. Ou entre 5 e 6, alguma coisa assim. Aqui teve redução de custo novamente. Mas dá 0.0 alguma coisa. Esse custo é mensal, você falou, 5, 6 reais? Mensal. A gente pode até entrar no portal depois e ver a questão de valores e eu mostro para vocês. Mais alguma pergunta relacionada a isso? Beleza. Então vamos lá. Quando nós falamos de discos, né, ele utiliza o mesmo tipo de serviço, né, só que ele literalmente monta uma unidade de disco na máquina virtual e esse disco ele fica atrelado a essa máquina. Então esse disco ele fica dedicado, enquanto o recurso do blob em si, você tem um acesso externo e você consegue fazer uma requisição diretamente no serviço. Ok? Questão de tables e queues. Então, as tables é a primeira solução de NoSQL que a Microsoft lançou. Ela é extremamente escalável também e muito fácil de trabalhar e gerenciar. Existem alguns cenários específicos que nós acabamos recomendando o uso dela. Então, alguns cenários comuns, quando você não tem a necessidade de muita performance de persistir alguma coisa em SQL Server, por exemplo, ou no SQL Database, como fazer gestão de estado de sessão, controle de usuário, por exemplo, você pode usar tabela. Por quê? É o mesmo custo do blob, ou seja, extremamente barato, né? E acaba sendo mais barato do que o SQL Server. Então, é um meio alternativo de você utilizar as questões de storage e de como você vai gerenciar a sua aplicação. Então, um ponto muito importante também, quando nós falamos
em termos de desenvolvimento, você está desenvolvendo para a nuvem, tem algumas quebras de paradigma, né? Então, nem sempre você vai colocar 100% aquilo que você tinha no ambiente local para o ambiente de nuvem. Óbvio que isso vai variar de acordo com o recurso que você quer utilizar. Então, se você tem um ambiente em IaaS, por exemplo, então você tem um servidor na tua empresa, onde você tem lá a tua aplicação desenvolvida, rodando o teu banco e tudo mais, e você quer replicar esse ambiente, sem problema. Beleza, você monta as máquinas virtuais, configura teu ambiente e você consegue replicar. Agora, se você está desenvolvendo, pensando em escalabilidade para a nuvem, aí não. Aí tem algumas coisas que você tem que gerenciar. Para quê? Reduzir custo, melhorar desempenho, conseguir escalar de forma adequada. Ok? Então, tabela seria uma alternativa para isso. Então, aqueles dados que você não demanda principalmente de um acesso muito rápido, né, e é um dado que você consegue desvincular do teu banco, que ele trabalha de forma independente, você pode trabalhar com a parte de tables, que é uma das soluções de NoSQL. Óbvio que essa é apenas uma das soluções, ela está dentro do storage. Se hoje você já trabalha com outra solução de NoSQL, quiser trabalhar com Azure, existe a possibilidade também. Certo? Questão de queues. Literalmente são filas, né? Então ele trabalha dentro do storage também, então são pequenas filas, pacotes de dados. É muito utilizado dentro de um recurso chamado Cloud Services, né? Que faz parte da parte de PaaS também. E a gente utiliza muito as queues para a gente fazer comunicação entre as roles. Alguém que trabalha com Cloud Services? Não? Ou conhece, já ouviu falar? Cloud Services é a parte de PaaS do Azure, então você tem o ambiente de infraestrutura totalmente abstraído, né? Então você consegue desenvolver utilizando APIs específicas para esse ambiente. Né? Então você não consegue pegar uma aplicação sua já desenvolvida e colocar ela 100% do jeito que ela está dentro desse Cloud Services. Né? Então foi o carro-chefe do Azure desde quando ele foi lançado. E existem alguns conceitos chamados, por exemplo, Web Role e Worker Role. Então, a Web Role basicamente é o front-end e a Worker Role é aquilo que você trabalha em termos de processamento. Então, uma aplicação, depende da complexidade, você pode ter uma ou mais dessas roles, né, executando papéis distintos. E quando você precisa fazer alguma comunicação entre essas roles, você pode estar trabalhando com a parte de queuing. Ficou claro? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de armazenamento, né? Tem muita gente que fala, e os meus dados, onde vão estar? Qual que é a segurança? Existe alguma solução de backup automática, de redundância? Enfim, como que funciona? Né? Recentemente, ou pelo menos no final do ano passado, teve algum player aí que teve problema de storage porque não tinha replicação de dados. Né? O que aconteceu? Teve um monte de empresas que ficou mais de 24 horas sem acesso às informações. Então, um dos primeiros modos de armazenamento, né, é o que nós chamamos de geograficamente redundante. Tá? Então, basicamente, o que você tem? A partir do momento que você cria uma storage account, uma conta de storage, né, e começa a utilizar ele, por padrão, é esse tipo aqui. Né? Então, se você criou uma máquina virtual, por exemplo, esse é o padrão, georredundante. O que o georredundante ele faz? Ele, além de você ter o seu dado na região, no data center que você escolheu, existe uma replicação para um segundo local, um segundo storage. Para quê? Caso haja uma falha, caso você haja algum problema no site primário, você consegue acessar nesse site secundário. Né? Então imagine que você colocou aqui no Brasil e aconteceu alguma coisa que não tem mais acesso. Ou pior, vamos dizer que colocou lá nos Estados Unidos, teve um ataque terrorista, acharam o data center e ele explodiu. Né? Então onde que vão estar esses dados? Se ele for geograficamente redundante, ele está no segundo site. Né? Então ótimo, você vai ter um problema, você vai estar sem esse acesso, mas você vai ter o segundo site onde você vai conseguir resgatar essas informações e trabalhar. Beleza? Como que funciona? No momento da criação do storage, você escolhe o site primário, porém, o site secundário já é pré-definido. Então, a tabelinha aí embaixo mostra, né, a relação dos sites para onde que vai, onde que é a replicação desse segundo site. Falando em termos de Brasil, que é o que mais interessa para nós, quando falamos inclusive em termos de performance, nós só temos um data center no Brasil, correto? Um aqui, South Brasil, apenas um. Então, a replicação geográfica dele é no sul dos Estados Unidos. Então, se por alguma questão legal ou definição de projeto, os seus dados não podem ficar fora do Brasil e vocês vão trabalhar com uma máquina virtual, por exemplo, o que vocês vão fazer? Né? Normalmente, a storage account, quando você cria uma VM, você tem a opção de criar ela dentro dos passos. Né? Então, o que você tem que fazer nesse caso? Primeiro, cria storage account,
Daí você não vai escolher a opção de gel redundante, você vai escolher uma opção chamada localmente redundante, que a gente já vai falar já. E aí o que acontece? A replicação, em vez de acontecer fora dessa região, fora desse data center, ocorre dentro do mesmo data center. Então você não tem esse problema de evasão de espaço, né? Não sai do país. Então a gente garante que os dados vão ficar somente no Brasil. Beleza? Pois não. Muda o custo se eu escolher com... Muda. Eu vou falar aqui de pelo menos 3 tipos de redundância, de replicação, e de acordo com o tipo ele tem um custo, maior ou não. Tá? Obviamente, se você tem uma replicação dentro da mesmo data center, da mesma região, ele acaba sendo mais barato do que você mandar para um segundo site. Até porque você não tem a questão de toda a infraestrutura de fazer essa replicação para uma outra rede que tem que trafegar de um ponto ao outro. E quando a gente fala de replicação, não é um data center muito próximo, não. São data centers bem distintos para não ter nenhum tipo de problema. Caso seja um problema, vamos dizer, acabou a energia num determinado estado, né? Seja no Brasil, na Europa, enfim. Então fica literalmente fora, de forma bem isolada, para que você não tenha esse tipo de problema. Então tem todo um tempo, tem toda uma replicação. E a replicação ela é feita de forma assíncrona. Tá? Isso aí acaba sendo imperceptível para o cliente final e não desgasta a performance do teu ambiente. Beleza? Mais alguma questão com relação ao geograficamente redundante? Não? Então vamos lá. Esse outro cara aqui, ó. Esse aqui ele também é geograficamente redundante, mas ele tem um acesso chamado read-only. Né? Então, qual que é o objetivo do read-only? Ele basicamente funciona da mesma forma que apenas o gel, que a replicação gel, que eu acabei de mencionar, porém, através da sua aplicação, você consegue definir leitura dessas informações desse segundo ponto. Diferente do primeiro. Só um segundinho. Então, o que acontece? Naquele primeiro caso, se eu precisar ter acesso àquelas informações, beleza, eu vou conseguir solicitar e requisitar acesso full àquelas informações. Né? Com essa oportunidade aqui, você vai ter o quê? Somente leitura, você não tem a escrita como você tem no outro. Tá? Você não consegue escrever diretamente no segundo ponto, que teoricamente você consegue através de API naquele primeiro momento. Então, nesse momento, ele acaba sendo um pouco mais barato do que a oferta anterior e ele te ajuda em que sentido? Se você tem algum problema no site primário, onde você criou a tua conta, né, através de código você pode definir que a questão de leitura de algum tipo de informação dos seus binários possa puxar do segundo site. Tá? Então essa é a grande diferença. Né? Você consegue ter um acesso de somente leitura no segundo site. Qual que é a diferença, né, de você ler de um primeiro site, caso os dois estejam disponíveis? O primeiro você com certeza tem a informação 100%. Né? Se você fizer alguma requisição para o segundo ponto, pode ser que ainda esteja em processo do quê? De réplica. Né? Então pode ser que o segundo dado você não tenha a informação mais recente. Mas dependendo do que você precisar resgatar, você vai ter já no segundo ponto. Beleza? Pois não. Posso usar isso aí como um CDN, por exemplo, para dar para um cliente lá nos Estados Unidos, para ter um acesso mais rápido? Não. Não, como CDN a gente tem a oferta de CDN. É que como que funciona o CDN? O CDN você vincula um CDN a uma storage account. Tá? Então o que acontece? Lembra que eu falei que na replicação geográfica você define o primeiro ponto, mas já tem o segundo ponto pré-definido? Então você não vai conseguir gerenciar em qual data center dos Estados Unidos. Você vai usar o default que a própria conta de armazenamento trabalha. Como que funciona o CDN? O CDN ele possui mais de 26 nós distribuídos pelo mundo. Então, além dos data centers, nós temos 26 nós de CDN. A partir do momento que você vincula um CDN a uma conta de storage, como que ele é ativado? A minha aplicação, meu storage está no Brasil. Alguém na Europa requisitou essa informação. Ele vai fazer o request para o meu storage, vai voltar para ele uma cópia e vai fazer uma cópia onde? No CDN mais próximo. Então, não necessariamente o local onde está armazenada a segunda cópia da sua storage seja o mais próximo do teu cliente. Então, assim, você pode fingir que vai fazer alguma coisa baseada em CDN, mas não é uma solução de CDN, por causa de outras características. Não sei, eu nunca pensei nesse cenário. Tá, mas em geral, você
você perderia algumas vantagens utilizando CDN em termos de gerenciamento. Até porque quando você pensa em CDN, você está pensando que você tem uma aplicação ou você tem um evento que você está executando que ele é escalável e pode ser acessado, sei lá, do mundo inteiro ou de uma região específica do mundo. Né? Então você não tem o controle de onde vai ser o maior acesso. Não, eu falei então, eu falei que o storage read-only ele é mais barato do que o não read-only. Não, você paga por armazenamento. Então vamos dizer, se custa 20 centavos aquele lá, isso aqui custaria, sei lá, 16, 17 centavos por giga. Não são valores reais, tá? Paga o tráfego também. O tráfego só externo. O externo é a mesma coisa. Saída de informação é a mesma coisa sempre. Tá? O que varia em termos de saída de informação é a região que você está. Então se você está saindo de dado do data center no Brasil, ele tem um custo. Nos Estados Unidos é outro custo. Né? E por conta de encargos e tributos, lá acaba sendo um pouco mais barato. Beleza? Mais alguma coisa? Ok. Ô, Lucas, Oi. eu vou usar só uma bem simples de pergunta. Uhum. Manja o OneDrive lá? Uhum. Para pessoal mesmo, eu queria fazer um backup do meu OneDrive. Eu tô mexendo com algumas coisas. Essa aplicação de exemplo fazia? Ele tirava uma foto com o mobile e publicava isso no storage. Através de chamadas REST, ele mandava lá para o storage, para o Azure Files. Né? Como que quando você tem um ambiente de load balance, né, você requisita lá o endereço padrão.com.com.br e aí o load balance define qual que é a máquina que está mais tranquila e te redireciona, correto? Se você tivesse um storage único, né, você tinha que fazer o quê? Você tinha que mandar diretamente para aquele HD e de alguma forma replicar isso para as outras máquinas, correto? Então, hoje com o Azure Files, o que ele fazia? Simplesmente mandava esse dado, essa foto, diretamente para o Azure Files e as três máquinas, como estavam lendo, carregando esse conteúdo, né, e gerando um thumbnail e colocando isso dentro da aplicação de exemplo dele, ele faz um único esforço. Então, ele tira uma foto, faz uma única requisição por storage, coloca uma única foto e ambos conseguem ler esse mesmo conteúdo. Beleza? Então, em muitos cenários, você consegue ganhar em termos de produtividade, você consegue reduzir o esforço que você tem para fazer a questão de leitura. Ah, mas Lucas, se eu quisesse trabalhar com as APIs de storage e fazer uma chamada direta no storage para ler o conteúdo, eu poderia? Poderia. Mas imagine se você tem um mundo de informação. Você vai ter que fazer um request para o storage, você vai ter que pesquisar os itens que tem lá dentro, achar aquilo que você quer, de alguma forma, né? Resgatar essa informação, para poder fazer todo o processo e exibir no teu site. Né? Com o storage compartilhado, o que você tem? Você só tem a persistência de um único arquivo e o acesso é direto por todas as aplicações, por todos os ambientes. Pois não? Falou que a gente monta ele como SMB, eu perdi uma parte da palestra. Uhum. Mas eu formato com qualquer tipo de bloco que eu quiser ou eu sou obrigado a usar NTFS, por exemplo? Não, basicamente você vai dar um net use no ambiente e aí, como que funciona? Você cria como se fosse um diretório, não um diretório virtual, não é esse o nome, é o que nós chamamos de shared. Então você cria esse ambiente, daí você dá um net use nesse cara para fazer a comunicação e a partir desse net use você faz a comunicação dentro de todas as máquinas e consegue fazer o acesso. Não sei se... Mas eu formato o bloco com o quê? Por exemplo, eu estou pensando num cenário diferente de Windows, por exemplo, Linux. Eu teria que montar a imagem de uma máquina e formatar, por exemplo, com GFS que eu escrevo assim. Tá, então, com Linux, vou até mostrar um exemplo daqui a pouco. Tem alguns cenários que vão ser suportados em Ubuntu. Até o momento que a gente tinha lançado em preview, a gente não conseguia trabalhar com Azure Files com Linux, por exemplo. Só com Windows. Mas esse cenário ele permite usar o mesmo arquivo de dados da SQL Server, por exemplo? O mesmo arquivo de dados do SQL Server. Sim, se eu não me engano, em 2014, inclusive, ele tem uma funcionalidade específica para isso. Sim, eu vou mostrar daqui a pouco. O tamanho máximo que dá para a gente trabalhar com Azure Files é 5 teras. Então, se você quiser trabalhar com algum dado lá dentro e a aplicação que você utiliza consegue fazer essa gestão em termos de conexão e de requisição, sim. Esse é o repositório para você utilizar esse tipo de coisa. Que usuário senha que eu uso na área? Eu uso o usuário do Azure AD lá ou eu consigo integrar com a AD? Do que? Você fala do storage? Você usa o nome da storage account mais a chave que é gerada. Eu não consigo usar o usuário. De autenticação, para criar o ambiente em si, não. Você pode tentar fazer alguma... Me dá bem a tela, né? Usuário e senha? Ou no comando eu tenho que colocar as
Não, é que assim, quando você cria um ambiente do Azure Files em si, você não tem necessidade. Depois, em termos para você habilitar a autenticação, sim, você pode fazer essa gestão, com AD, por exemplo. Tá? Daí é possível. Eu vou adicionar na máquina como um disco normal, né? Não, Não é disco, não é disco. É um recurso novo, é chamado de file. Então, é um mapeamento de rede. Tá? Então, você não tem um disco montado como você tem quando você atacha um disco numa VM, por exemplo. Tá? É um recurso isolado chamado Azure Files e você consegue fazer um mapeamento para aquela unidade. Pois não. Fizemos um trabalho lá que armazenou vários documentos, PDF no caso, tá? no Blob. Tá? E eu tenho uma aplicação web que acessa isso e mostra para o usuário. Seria melhor usar esse Azure Files ou o Blob, assim, em termos de performance, alguma coisa assim? Então, depende. Não, é difícil de dizer. Não existe uma métrica padrão. Eu gosto muito de falar em termos de cenário. Né? Qual que é a necessidade real? A tua aplicação, você precisa de múltiplos acessos de leitura nesse mesmo arquivo? Sim, pode acontecer. Tá, se pode acontecer, pode ser um cenário para ser utilizado. Tá? Por quê? Você não vai ter múltiplas requisições ao mesmo arquivo dentro do storage, por exemplo. Né? Para aquele arquivo específico naquele blob. O Azure Files ele é preparado justamente para isso, para fazer a gestão do acesso em termos de leitura e de escrita de múltiplas requisições. Então, sim, pode ser um cenário. Ainda voltando naquele cenário, o disco, quando ele é me entregue como RAW ou como, sei lá, um ponto de formatação qualquer? Porque a minha dúvida ainda é, independente do sistema operacional que eu tenho, eu posso montar a imagem de uma máquina, tudo bem, mas isso vem como um disco, por exemplo, um disco Fiber montado no virtualizador, ou vem como um ponto de rede de um compartilhamento SMB, por exemplo, que eu não conseguiria formatar? Um ponto de rede compartilhado, não é como um disco. Como se fosse Mas uma mesmo máquina... assim você não sabe se ele é um disco RAW ou se é um disco formatado, por exemplo... Não, porque, então, quando a gente fala de história, a gente está falando de serviço. Né? Então, basicamente, o que você tem é um serviço que ele te entrega aquilo lá pronto. Então, não é como o disco na VM que você monta e é como se você literalmente tivesse espetado um HD e você tem o acesso àquela informação. A minha dúvida nesse cenário é a seguinte, imagina que eu vou escrever 2 vezes no mesmo ponteiro do mesmo arquivo. Eu posso ter sobrescrição, então eu posso sobrescrever esse arquivo ou travar o arquivo no ponto de endereçamento dele, né? O X da questão é eu saber o seguinte, se ele vai gerenciar isso para mim, como por exemplo um GFS no Linux, um ponto de formatação GFS, iria gerenciar para mim, ou o GlusterFS com Linux também, ou se eu tenho como que ele trata isso, se ele consegue gerenciar isso para mim, né? Tá. Esse é o meu ponto de dúvida. Porque assim, num cenário que eu tenho, sei lá, 20 máquinas web, que as 20 vão escrever no mesmo ponto, esse serviço, por exemplo, se ele não organizar isso para mim, não me serviria, entendeu o sentido? Entendi. A princípio, first in, first out. Então, o primeiro que faz a requisição é o primeiro que vai executar alguma coisa. Então, teoricamente não. Na prática, ele faz essa gestão. Tanto a questão de escala, né, como a distribuição, o load balance do acesso da informação, é o próprio Azure que faz essa gestão. O que eu posso ver é se em modo preview já existe alguma forma de você customizar esse gerenciamento, por exemplo. Tá? Hoje, a princípio, não. Tá? Foi lançado recentemente, então as informações são muito restritas, são algumas coisas bem pontuais. Você pode fazer isso, isso e isso. Normalmente o que acontece é o quê? Depois de 4, 5, 6 meses sai o GA, a disponibilização geral, e aí sai uma pancada, uma enxurrada de recursos adicionais, com base em feedback. Então, de repente, seria bacana até você fazer um teste para ver se te atende, e de repente seria até um feedback bacana, caso não te atenda, nesse sentido. Tá? Mas vamos conversar depois, eu te pego os seus dados e a gente dá uma vasculhada nessas coisas. Ok? Então, vamos lá. Falar de coisa preview no Azure é muito complicado. Principalmente pelo ponto que a gente não sabe qual que é o objetivo final da empresa como um todo. Então, você tem um conceito base do que é o recurso. Né? Então, algumas vezes você consegue imaginar ou ver qual que é a tendência para onde que isso está correndo e outras vezes não, que é o caso do Azure Files. Então, hoje é muito simples. Você tem o poder de colocar muita coisa lá dentro, você tem vários cenários, mas ele está em preview. Então, a questão de gestão, questão de manutenção disso acaba sendo bem básico, bem simples. Tá? Então, vamos lá. Se tiver mais alguma outra que a gente não consiga responder, a gente vai atrás das respostas depois, sem problema algum. Tá? Então, assim, a questão de gerenciamento em termos de desenvolvimento, né, para esse ambiente é como vocês já fazem hoje, não tem alteração nenhuma. É como se faz gestão de qualquer aplicação através de REST ou qualquer coisa nesse sentido. Então, todas as questões em termos de APIs, de bibliotecas e ferramentas, a gestão é a mesma.
Então, a partir do momento que você faz o mapeamento dessa unidade de rede, né, se você quiser renomear, editar, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, alguma coisa, tranquilo também. Seja através de código ou diretamente pela interface do server. Ok? Vamos lá. Aqui, mais um complemento, dá para a gente pular isso daqui. Isso aqui é interessante. Como que é a arquitetura do storage do Azure? Né? Então, basicamente, tem 3 camadas aí. Não sei se vocês perceberam, o Danilo mostrou esse slide também. É igualzinho que vai ter uma adição daqui a pouco. Mas, basicamente, o que você tem? Você tem a camada dos recursos, Blob, Table e Queue, certo? Que hoje você acessa através de REST. Daí uma camada intermediária, que é responsável para dar escalabilidade na questão do storage, né, para você conseguir atender a tua demanda. E você tem o load balance automático. Né? E por último, nós temos o quê? A camada de distribuição da replicação. Então, de acordo com o tipo de storage que você tem, ele vai definir qual que é a replicação e vai dar start no processo. O que acontece agora é que o quê? Tem mais um novo serviço aí, que é o File Share. Então, além do REST, foi adicionado a possibilidade de trabalhar com SMB. Okay? Ali embaixo tem um link, no final, no meu último slide também tem esse link, eu vou estar disponibilizando para vocês mais tarde, que é o quê? É um documento, é um paper, foi lançado em 2011, mas ele é muito real, né? Tem tudo a ver com storage até hoje, que ele aprofunda na questão do storage em si, te dá detalhes de qual que é o funcionamento dele, né? com muitos detalhes. Então, vale muito a pena dar uma lida nisso daí, para ver o que vocês conseguem tirar proveito dentro do cenário de vocês. Certo? Como iniciar com a questão do Azurify? Né? Então, você basicamente tem que solicitar um token, tá? Porque ele está em preview, então como todo serviço em preview, você tem que requisitar o acesso. Esse acesso ele pode ser imediato ou não, depende da estratégia. Normalmente, quando ele acaba de ser lançado, os tokens são liberados em lotes. Né? Então, saiu um preview hoje, você requisitou, né, demora alguns dias. E outros são mais restritos ainda, que pode demorar algumas semanas. Tá? Eu não sei qual está o tempo agora do Azurify, que eu já requisitei há um tempinho já. Como que ele trabalha? Como que ele funciona? Você tem que criar uma nova storage account, tá? Por quê? Storage accounts já existentes não têm suporte a esse serviço Azure Files. Tá? Então, toda conta de armazenamento que já existia, você não consegue tirar proveito desse recurso. Você tem que criar uma nova conta de storage para poder utilizar esse recurso. Daí depois você tem que fazer o quê? Criar um share, utilizando o PowerShell. Você pode fazer cópia de informações do seu ambiente local para storage usando o AZCOP, que foi o exemplo que eu tinha dado agora há pouco, e você consegue conectar a esse share que você criou através de uma VM. Eu tenho uma demo para mostrar isso daí, mas meu tempo está correndo. Eu vou correr primeiro com os slides, daí depois por último eu deixo a demo. Pode ser? Então, beleza. Eu tenho duas coisas interessantes aqui em termos de comparativo de ambientes. Né? Qual que é a comparação de algumas coisas relacionadas a Azure Files e blobs, por exemplo? Então, hoje o que a gente tem? Em termos de redundância hoje, né, de replicação, desculpa, não redundância. Com a parte de blobs hoje, nós temos todas aquelas que a gente já tinha comentado, correto? Para o Azure Files hoje, ele só tem 2 suportes, ou ele é localmente ou ele é geograficamente redundante. Tem outros 2 tipos que ele não é suportado, por zona e aquele somente leitura. Ok? Questão de acesso. Blobs através de REST e o Azure Files REST e SMB, que a gente já tinha falado. Em termos de conectividade, REST, através do mundo, obviamente, e o Azure Files através de SMB na mesma região. Né? Então você tem que ter uma rede, várias máquinas, ele vai estar lá. Aqui as formas de você acessar esses endpoints, né? Como você consegue ter acesso aos arquivos. Um você tem um acesso via HTTP e o outro através de uma conexão direta na rede. O que mais que a gente tem interessante aqui para não ler todos? Capacidade. Blob, você tem um limite de 500 terabytes por container hoje. Né? O Azure Files 5 terabytes, tá? Por file share. Né? O que significa file share? No slide anterior eu disse lá que um dos processos para criar o Azure Files é você criar um share. Né? É igual Storage Account. Storage Account tem um limite, o file share também tem. Então, chegou 5 teras, você tem mais dado para colocar lá dentro, o que você faz? Cria um outro share e você tem mais 5 teras. Daí você, em vez de você ter uma unidade de rede, né, que representa o compartilhamento, uma unidade de rede, você pode criar 2, 3, 4 e ter esse acesso através de múltiplas máquinas. Em termos de velocidade, 60 megas por blob, na questão dos blobs, e mesmo
mesma velocidade por share. Tamanho de objeto, 1 tera por blob e 1 tera por arquivo. Ok? Vamos lá. Agora que a gente tem uma comparação entre as Azure Files e os discos, né? Não mais sobre o blob puro lá do produto. Então aqui, quando nós falamos de disco, a gente está falando que, que ele é um disco e é requerido por boot, né? Então você consegue só ter acesso dele se você ler através de um boot, alguma coisa nesse sentido. O que mais que a gente tem aqui? Aqui, o escopo de utilização, ele é exclusivo e isolado para uma única VM. Então você não tem um compartilhamento direto dessas unidades, enquanto o Azure Files você tem. O que mais que a gente tem aqui? Snapshot é possível fazer com a parte de disco, snapshot e cópia, o Azure Files não. Tamanho máximo aqui, ó, de disco é 1 tera, então você pode ter múltiplos discos atrelados a uma única máquina virtual, mas o tamanho máximo de cada disco é 1 tera. Se você quiser ter uma única unidade de disco dentro do seu server, você pode internamente lá fazer aquele processo para que o sistema operacional enxergue todos os discos como sendo uma única unidade. Isso é possível. O que mais? Em termos de IOPS, em disco 500 IOPS, no Azure Files 1000 IOPS, então em termos de performance, aqui é muito melhor também. Em termos de velocidade, 60 megas igual o blob, como eu mencionei há pouco. Tinha comentado agora, questão de suporte, onde que ele é suportado. Então, atualmente 2008 R2 ao 2012 R2 e suporte Linux, Ubuntu 3.10 e o 14.04 LTS. Tá? Então, eu vou dar uma investigada maior aqui na questão do Linux para passar para vocês também. Então, lá, o que temos de mais recente? Eu já tinha comentado sobre as bibliotecas em geral, né, como que você consegue fazer o acesso e a gestão do storage. E mais uma nova oferta de storage, né, em termos de redundância. Você tem aqui uma redundância por zona. Tá? E isso ele é aplicado somente para os block blobs. Vamos falar de novo mais um pouquinho de características aqui. Então vamos lá. Localmente redundante eu não tinha comentado com vocês, né? Dei uma pincelada rápida. Localmente redundante basicamente é você ter a replicação dentro do mesmo data center. Né? Então se você está usando localmente no Azure, você vai ter a replicação das informações dentro do mesmo ambiente. Quando eu falo ambiente, é no data center como um todo, não necessariamente no mesmo rack, alguma coisa nesse sentido. Quais são aqui as propriedades? Localmente, mantém 3 réplicas do dado em uma única zona, em uma única região. Tá? Então isso quer dizer o quê? A partir do momento que você persiste um arquivo dentro de um storage, utilizando localmente redundante, na verdade ele está gerando 3 cópias. Tá? Por quê? Eu não sei se vocês conhecem como que funciona dentro do data center do Azure, mas é um conceito de containers. Né? Então, a própria questão do conceito de containers é para ajudar na questão de manutenção e de escala do próprio data center, em termos de capacidade. Essas réplicas, elas nunca são feitas dentro do mesmo container. Elas são espalhadas em containers diferentes. Por quê? Se um desses containers teve problema de energia elétrica, de condicionamento de ar, né, o que acontece? As outras réplicas não são afetadas, né, porque estão em ambientes separados. Então o Azure faz essa gestão. Se uma dessas réplicas teve problema, né, então essas outras 2 réplicas continuam ativas, uma delas vai entrar como primária, e a partir do momento que foi identificado o problema em uma nova vai ser criada, baseada na que está mais atualizada. Beleza? Simples assim. Questão de zona. Né? Esse aqui foi o que eu não comentei ainda. Ele é disponível somente para block blobs, então se você for ver as características de storage, quando a gente fala de blob, você tem um tipo chamado page blob e um tipo chamado block blob. Então ele só é aplicado para blob e ele armazena 3 réplicas dos dados em múltiplas zonas. Quando eu falo em zona, eu estou falando de replicação dentro do mesmo data center. Né? Então o data center ele é mapeado por zona, justamente para quê? Quando haja essa replicação, não seja dentro dessa mesma zona, porque existem alguns recursos que são isolados. Né? Então, isolamento do quê? Questão de redundância de energia elétrica, de internet e tudo mais. Então, se tem um problema de internet na zona 1, provavelmente a 2 e a 3 não vai ter problema. Por quê? Existe essa diferenciação. Tá? Então, tem essas 3 réplicas nas zonas em si, dentro do mesmo data center. Isso é baseado no quê? Se você tiver um problema, como está no exemplo ali, questão de fogo, questão de hardware, questão de energia elétrica, internet que eu já tinha mencionado. O geograficamente redundante,
segue a mesma linha, só que ele tem 6 réplicas, né, porque ele é armazenado em 2 data centers diferentes. Então são 3 réplicas no data center que você definiu como primário e mais 3 réplicas no secundário. Ok? Isso a gente já falou bastante. Então, beleza. Aqui o resumo. Basicamente a gente falou do storage como um todo, né, sem muito detalhe dos recursos em si, dando mais uma pincelada. Hoje, o que está mais chamando a atenção e o pessoal a gente está trabalhando bastante realmente é a questão do Azure Files, né, que além de ser uma novidade, abre o leque de opções para você trabalhar em termos de aplicações e cenários no teu dia a dia. E a questão da disponibilidade do storage. Né? Então, para cada cenário, você tem um tipo de replicação que você pode aplicar dentro de um cenário da tua empresa, que pode ser mais vantajoso ou não. Eu deixei aqui por último também o link, então o que eu vou fazer agora? Eu vou subir isso no meu blog. Depois, se você quiser anotar ou pesquisar, é lucasromão.azurewebsites.net e vou deixar meu PPT lá. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, me avisa. Não deu tempo de eu fazer a demo, porque já falaram que o meu tempo estourou, porém, eu fiz essa demo de Azure Files recentemente aqui na Microsoft num outro evento. E tem o vídeo no meu blog também. Tá? Então, se vocês quiserem ver o passo a passo como que funciona, tanto para implementar com PowerShell e você chegar nas duas pontas, é uma demo bem simplesinha, mas dá para ver o Azure Files na prática. Beleza? Fica à vontade. Oi? Tem API para Linux ou só Windows? API. Tem API Para gestão de storage? API de command line de... Ah, tem. As coisas sim, desculpa. Uhum. Você tem para Linux, você tem para Windows e tem coisa para iOS. Tá? Então sim, em termos de gestão. Essa é uma outra dica. Questão de PowerShell. O time de Azure está pegando muito pesado com questão de PowerShell. Por quê? Muita coisa, inclusive as novidades, não estão sendo implementadas a nível de portal. Tá? Você só tem a questão de gestão e de criação desse ambiente diretamente com PowerShell. Uma novidade recente, quando a gente fala de rede, é o load balance interno, né? Que não é o load balance do endpoint primário que você tem. Esse load balance, por exemplo, você não consegue configurar diretamente no portal. Ou você faz pelo PowerShell, ou você não tem acesso a essa feature, você deixa de utilizar. Então, não sei porquê da estratégia, eu vou contar, compartilhando a minha experiência. Eu não trabalhava com PowerShell antes de trabalhar com Azure. Né? Então, sim, nunca tive interesse. O que acontece? Depois que eu comecei a trabalhar e fazer a gestão de muita coisa do Azure por PowerShell, dá uma preguiça de abrir o portal que você não tem ideia. Sério, é muito mais rápido, muito mais fácil, você consegue automatizar muita coisa. Então, não só para você fazer a coisa pura em PowerShell. Por exemplo, a máquina virtual, por exemplo, foi lançado também um lance de extensão, que quando você cria a máquina virtual, você consegue embutir alguns scripts que em determinado momento, a própria máquina virtual já vai ativar esse PowerShell e você não tem que fazer essa gestão de PowerShell de forma externa, acessando a sua conta da tua máquina local. Então, por exemplo, você tem um cenário com SQL Server 2014, você quer fazer uma rotina de backup. Em vez de você startar isso com acesso externo, você já embute esse script no momento da criação da máquina, que é no último step, antes de dar o último OK, e esse script já fica lá embutido e ele vai rodar o backup dentro do prazo e da forma que você quiser, persistindo no storage. Então, assim, em termos de produtividade e questão para você escalar e tudo mais, é sensacional. Eu sou apaixonado por PowerShell hoje. Não sei ainda o quanto eu gostaria, mas estamos lá. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida adicional, estou à disposição.